Salve pessoal, aqui é Kelvin Fu. Segundo dia aí de Florida Mall. Oh, que porra de Florida Mall, velho? Tô pensando. É Moto Capital, velho. Caralho, é a segunda vez que eu falo isso. E tamo aí com o nosso brother aí, Everton da CBR 1000. Nosso brother Pablo aí. E... ah, eu não sei o nome daquele bicho não, velho. Complicado o nome dele. Da Ninja 300. Brother nosso se conheceu há pouco tempo. Tá marcando com a gente aí. Hoje foi tenso pra sair. É isso aí, altas motos. Altas motos. Moto Capital. Vai dar mal não. Certo? Então, chegando lá, eu vou fazer o segundo videozinho. Beleza, pessoal? Então, fique com Deus e até mais.